Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg, cerveja com história. Fuspal em Porto Novo. Em mais um resgate histórico, estamos aqui na Barra do Rio Dourado para fazer o resgate do Esporte Clube Olaria, um clube que foi fundado em 64 nesse local, onde existia a Cerâmica Santa Fé, e o seu Admar Zim foi o primeiro presidente, foi o fundador. Ele, na época, era o chefe da olaria e, em conjunto com os funcionários, resolveram fundar uma equipe. E aí, em 64, foi fundado o Esporte Clube Olaria. Eu sou Beno Canizio Ait, aqui de Dourado. Eu jogava com o Dourado naquela época e no segundinho. E daí, quando terminou o segundinho, eu ia correndo aos potreiros para a olaria, para jogar lá no primeiro. E daí, quando eu cheguei lá, o Alois Kaiser, ele já dizia: agora vocês vão ver, agora vem o Beninho. Eu sou Edgar Matias Ait, tenho 81 anos e joguei 10 anos no clube de olaria, sempre de zagueiro. Os meus colegas eram Rubens Killing de goleiro, Edemar Diel, Elimar Miller, Ivo Bart, Nelson Engel, e Olívio Thiel, o Beno Ait, e o Reinaldo e o Beno. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a jogar lá. E parei, depois de 10 anos eu parei lá. Por causa de uma lesão no joelho. Eu joguei pela primeira vez na olaria de 14 anos. Eu participei de 3 torneios. Ficamos uma vez em primeiro e em segundo. E fomos para Capivara jogar lá, ganhamos lá, perdemos em casa. E jogamos lá em Parataquarita. Eu ia de pé, né? Até lá na olaria. Eu conhecia o Beno Kaiser, o Urbano. Boa tarde, meu nome é Aloysio Ait. Eu fazia parte do time da olaria, era fundador lá. Da primeira diretoria eu era vice-tesoureiro e era jogador da olaria com 17 anos. Eu joguei lá o primeiro campeonato municipal que tinha. Nós jogamos a primeira partida lá em Baú, contra o Palmeiras. E logo no início, o nosso centroavante, Francisco Engel, fez um gol, chutou no meio da perna do goleiro. Aí já começou a folia lá. Depois nós apanhamos tanto, os caras vieram em cima de nós com tijolo e tudo. Nós tínhamos que largar o campo, tínhamos que ir para casa. Depois, uma semana depois, tinha reunião lá entre as diretorias e foi cancelado o campeonato por causa de violência. Não tinha mais condições de continuar esse campeonato naquela época. E depois nós jogamos mais uns 2, 3 anos só torneio e entre as vizinhanças lá. E depois tinha mais um campeonato, daí a olaria participou de novo. Nós jogamos 2 partidas lá no campo do Colorado, em Ervalsinho. Depois tinha que jogar no campo da olaria e logo no início foi expulso um jogador nosso. E depois foi expulso mais um. E no fim da conta nós fizemos um pênalti ainda, eles fizeram gol.
E daí o juiz encerrou a partida porque não tinha mais condições. Até a polícia veio lá. E nós começamos a jogar lá na Olaria porque naquela época, ali na comunidade, o Esporte Clube Dourado, não tinha mais. Eles encerraram o tempo. Quando nós começamos a jogar lá na Olaria, eles começaram a jogar aqui de novo. Daí, volta e meia, teve aquela folia ali na comunidade, porque nós jogávamos lá. Até num domingo, depois do culto, teve uma briga que hoje não posso esquecer mais. E depois, porque tinha muita folia entre os vizinhos lá por causa desse dia, nós morávamos bem lá em cima na Guaíra. Nós tínhamos que caminhar 8 quilômetros até chegar lá na Olaria. E depois nós paramos lá, daí aos poucos foi encerrado esse clube lá. Mas era muito legal. Naquela época, quando nós chegamos lá, nós saímos de caminhão. O caminhão carregado com gente, dia de chuva. Era muito legal naquela época lá. Eu sou Irineu Kaiser, né? Tenho 71 anos, né? E quero falar um pouco sobre Olaria, né? Eu era um piá, né? Que eu nasci em 51, né? E o campo estava na terra do meu pai, né? Na terra que eu nasci. E aí eu não fui jogador de Olaria, né? Não joguei, eu nunca joguei futebol, né? Mas eu ajudava a trabalhar lá, né? Na Copa e quando tinha as partidas, né? E assim foi, né? E muitas coisas do futebol eu não tinha nada a falar, né? Que eu não era jogador, né? E aí está ali, né? Sou Emir Giacomini, moro na cidade e nos anos 77 participei do time do Olaria, ali de Dourado. Tinha uma turma da cidade e quem contratava o pessoal da cidade era o Urbano Kaiser, era o chefe do time. Trazia o pessoal da cidade para ter um time mais forte, time bom. E assim nós continuamos jogando. Era o tempo do Brasil, do Beno Kaiser, do Pedro da Luz, do Luizinho, do Carlinho de Almeida. Tinha mais o Agostinho de Almeida, aquele tempo que nós participava. E mais gente aí, a gente esquece alguns, né, que já faz uns 40 anos, até mais talvez, né, daí a gente esquece, né, mas era os anos bons e bom de jogar futebol, era o tempo que fazia festa à vontade, não era que nem hoje, velhos tempos que não volta mais. Daí um ano, surgiu uma festa dos motoristas, da velha Safrita. E um churrasqueiro, aquele tempo, que organizou isso aí, foi o tal de Zeno, apelidado de alemão, era um churrasqueiro do Colma. Ele que organizou um costelão, aqui no Dourado, no Olaria ali. E foi a primeira vez que eu vi fazer um costelão na minha vida. Eu estava com 26, 27 anos. Nunca tinha visto. Ele me chamou, Giacomini, vem cá. Tu pega esse machado, vai me cortar uma forquilha, mas meia grossa. E lá vai o Giacomini ali, o mato era do lado, diz, escolhe uma meia dura e não uma madeira mole. E me disse, teu nome não é uma grápia ou um angico. Beleza. E eu curioso para saber o que ele ia fazer com aquela forquilha, né? Daí foi o truxe ela, ele apontou ela, cravou ela, com as duas para cima, né? Duas pernas e uma para baixo. Diz, me ajuda aqui, vamos botar o costelão, amarremos com arame, e ele fez aquele costelão. E todo mundo curioso, fizemos aquele fogo, cozinhou, nunca tinha visto, muita gente não sabia o que era, né? Até o finado Vinf, estava nessa festa também, que era motorista. Tinha uns quantos motoristas de carreta ali também. Finado Caruncho, finado Linguiça,
Tinha um monte de gente, não se lembra de tudo agora na hora, né? Mas era o pessoal da velha Sofrita ainda. Eu também trabalhava na Sofrita naquele tempo. E daí saiu aquele almoço, coisa bom. E daí de tarde deu uma chuva, daí começaram a brincar de embariar os outros. Começaram a fazer baro, pegava o baro ali dentro do Rio Dourado e embariar. E o último fui eu. Eu corria até de a pé para cima, naquele murinho ali onde é a olaria hoje, que tem a cerâmica. Eu corria ali para cima e todo mundo de atrás. Daí eu vim e me pinchei no bar. Era a única coisa, só eu ia passar em liso, não. Aí eu me embariei também. Aí é uma festa até a noite. Tomar uma cerveja aqui, festa daqui, festa de lá. E aí terminou. Encerremos também. Um adeus para a turma. A Sociedade Esportiva Olaria da Para do Dourado foi fundada em 1966. O principal fundador era o gerente da Olaria Santa Fé, o doutor Vitor Vicente Reis. Essa sociedade surgiu por causa dos funcionários da olaria. Por causa disso, levou o nome da olaria. Sociedade Esportiva Olaria da Para do Dourado. O primeiro presidente foi seu Atmar Sim, sócio fundador. Depois houve muitas diretorias. Posso citar uma diretoria de 1970. Presidente Nicolau Afonso Tio. Vice Ivo Avelino Part. Edmar Til, secretário. Elimar Miller, segundo secretário. Aloysio Kaiser, tesoureiro. E Aloysio Aet, segundo tesoureiro. Essa foi a diretoria de 1970. O clube funcionou até parte de 1980. Eu era um dos últimos presidentes da sociedade, sou Peno Kaiser. Para mim ficou difícil, eu saí aqui de Dourado em 72. Por fim, daí foi parada a sociedade lá. Mas houve muitas histórias lindas até do clube, até que participamos de jogos, de torneio, campeonatos. Teria muita coisa para falar. Alguma coisa a gente já esqueceu, mas deixa muito saudade. A sede lá, que era a nossa propriedade, terra natal, foi uma praça muito linda. A gente tem muita saudade daquilo. Como se jogava futebol, como se suava a camisa. Hoje você vê profissionais que nem se sacrificam mais para o time, né? Dá até raiva quando você vê isso. Ganhando um alto dinheiro e pouco produzem para o time. O esporte sempre foi uma coisa muito saudável para a saúde, a prática da física, a amizade. A gente saía, visitava muita gente por aí afora, dentro de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente participava de festas esportivas. Era muito bom. Hoje a gente é um veterano, já estamos com quase 74 anos. Até há poucos dias atrás nós estávamos jogando futebol ainda. São histórias lindas que a gente teria muito tempo para contar, torneios que a gente participava. Mas lembro num torneio no Sumaré, onde participaram 36 equipes. E quando houve o sorteio, o Olaria chegou no primeiro jogo. Caímos contra uma seleção cometa com o presidente Pecker. E eu era o treinador e o jogador. Eu não saí jogando. E a partida só tinha 5 minutos cada lado, cada tempo. Quando terminou o primeiro tempo, sofremos um gol. Nós estávamos jogando sem o goleiro, tive que improvisar um goleiro. Aí eu entrei. Quando quis entrar em campo, já terminou o primeiro tempo. Ao terminar a partida, consegui fazer o empate. Fomos para os pênaltis e ganhamos nos pênaltis. Aí caímos contra o Nápoles, empatamos e nos pênaltis ganhamos. Chegamos na final com o Uruguai de Capivara. Aí o Uruguai se sagrou campeão e a Olaria vice. Ali até teria uma nominata de sócios, né? Atmar Sim, que era o primeiro presidente. Nicolau Afonso Tio, muitas vezes era presidente também. Walter Killing, Ivo Part, Aloysio Kaiser, Lauro Killing, Claudino Funk, Ruben Killing, Marcelino Rodrigues, Vitor Wegner, Reinaldo Kaiser, Elvino Miller, Elimar Miller, Seno Til, Lauro Til, Libório Part, Peno Kaiser, que sou eu, Peno Raputski, Edgar Ait, Aloysio Friedrich, Aloysio Ait, Otávio Schmitz,
Ivo Til, Aloysio Til, Olívio Til, Círio Funk, Inácio Friedrich, Léo Heinan, Plínio Til, José Klaus, Norberto Keller, Ivo Kuhn, Benno Wolfert, Ivo Schmitz, Augusto Engel, Armando Kussler, Bernardo Herrschaft, Roque Heberle, Francisco Teters, Miguel dos Santos, Arnildo Miller, Arthur Eid, José Neumann, João Verlang, Felipe Naue, Romário Verlang e Edmar Til. Isso aí foi nos anos 70. Falando do Campeonato Municipal de Itapiranga, isso foi em 1976. Aí tem uma partida muito falada, né? Entre Olaria e Colorado. Não sei por que aconteceu que eram 3 jogos entre os 2 clubes. E o primeiro foi realizado em Ervalzinho, o segundo era para ser no campo do Olaria, mas por causa de uma festa aqui na comunidade de Dourado, o pessoal de Dourado pediu para nós transferir, mas daí o presidente CMT não aceitou. Daí nós invertemos mando de campo. E daí fomos lá jogar, tudo bem, de novo, outro empate. Quando chegou a vez deles jogar aqui no nosso campo, daí eles alegaram falta de segurança. Eu estava num pleno serviço meu, no tempo do Móveis Ren. De repente me chamaram que o delegado de polícia estava no telefone, queria falar comigo. Aí eu fui cumprimentar ele. Daí ele me falou assim, ó, o jogo de domingo está sujeito a não sair. Eu digo, por quê? Não, os homens alegam falta de segurança. Eu digo, como assim? Nós fomos 2 vezes lá, não deu briga, nada, né? 2 jogos normais. Não, eles alegam que vocês combinaram isso para dar pau neles no último jogo. Por causa disso, nós tínhamos ido 2 vezes lá. Digo, nada disso, nem pensar numa coisa dessa. Mas eles alegam não vim porque se eu não mandar os homens, mas daí eu pedi, mas o senhor pode mandar os homens lá cuidar? Sim, posso, digo, então mande. Mandou 7 homens e foi a nossa sorte. Senão o tal Colorado Ervalzinho tinha abandonado o campo, porque estavam perdendo o jogo, até jogando com 2 pessoas a mais, porque foram 2 pessoas do nosso time expulsas. Por fim, eles queriam se retirar, e daí fizeram uma reuniãozinha, e falaram entre eles, voltaram, né? E quando terminou a partida, nós ganhamos o jogo, com 2 pessoas a menos, e com o goleiro improvisado ainda, que foi o Brasil Luiz da Luz, jogador de meio de campo, atuou no gol. São histórias lindas de contar. Isso para mim era campeonato municipal, mas alega agora que mais era um tipo taça de amizade, assim, né? Mas era do município, né? Isso foi bem no início do nosso clube do Olaria da Barra do Dourado. Nós fomos jogar lá no Palmeiras Ipaú, era ali na família Mesh, era naquele tempo o campo. E o Palmeiras tinha um baita time. O nosso também não era ruimzinho, era bom, né? Tinha jogadores famosos, né? Da Capivara, aqui de Dourado, ali do Olaria, né? Quando nós saímos ganhando o jogo, o negócio partiu para quera. Senão os homens não estavam aceitando, né? E o jogo não foi ao fim. Eu acho que até esse campeonato, esse torneio, nem chegou ao fim, porque aquela partida foi encerrada e não foi mais realizada. Se fala muito de racismo hoje em dia, mas naqueles tempos era muito mais. O nosso clube, às vezes, era mal visto, como aconteceu entre Olaria e Colorado. As pessoas, não sei se era bem racismo, o que era isso, quando via uma pessoa de cor, já achavam ruim daquela pessoa, né? E não era. O nosso time, a metade, em geral, sempre era de cor forte. E muitos não aceitaram isso, né? Mas para nós era muito normal, né? Porque Itapiranga hoje não é mais como 50, 60 anos atrás, onde só a raça branca dominava, né? Imagina hoje a imigração da Venezuela, o que vai dar isso em 20, 30, 50 anos. Então não podemos ser racistas, todos somos irmãos. Eu saí aqui de Dourado, fui para minha profissão, comecei no REN, né? Então eu estava muito fora, né? E eu era responsável, eu tinha que vir de Itapiranga, arrumar o campo, arrumar a copa, todas as bebidas. Nós nem podíamos deixá-la, nós tínhamos um rancho feito a tijolo e laje de concreto e tudo, mas mesmo assim chegaram a romper, então nós não poderíamos deixar estoque.
Então era muito difícil. Cada vez que tinha um jogo em casa, eu tinha que sair da cidade, tinha que sair do meu emprego até e vir arrumar. E eu fiquei meio sozinho, né? Então, quando eu vi, eu também caí fora e ficou paralisado o clube. Sou Joelmir Kaiser, filósofo, e hoje venho falar para vocês um pouquinho do que foi a importância desse clube chamado Olaria, Esporte Clube Olaria da Barra do Dourado. Ele foi um clube de curta duração, quem sabe para Itapiranga. Pelas pesquisas feitas foi do ano datado de 1964, seu encerramento no ano de 1980, ao qual o primeiro presidente foi o senhor Zim, e o último presidente já falou conosco foi o Benno Kaiser, por destino da vida, o meu tio também. E o Olaria, então, como o Benno já falou, ele tem como representatividade a cerâmica Santa Fé, que era a cerâmica, o que se chamava de olaria, fabricação de tijolos. Então, devido a diversos funcionários que tinha aptos a jogar bola, então, fizeram o time da Olaria e agraciaram com a presença de pessoas, então, também da comunidade de Linha Dourado, também da comunidade de Linha Santa Fé, como depois também muita gente, como é o caso do Jacomini aqui, que já falou anterior, o pessoal da cidade que iam no Olaria, no Esporte Clube Olaria. Como era na beira do Rio Dourado, até hoje nós vamos ver as gravações, tem ainda ruínas da ponte. Então tinha uma ponte ali do Dourado que dava acesso, e essa ponte ela também foi importante comercialmente, porque na época, quando havia uma migração para o estado do Paraná, essa ponte servia então também como forma de deslocamento do pessoal que vinha do Rio Grande do Sul. Então o clube ele também teve esse aspecto. Além de contar que diversas pessoas, quem sabe você de casa, já deve ter acampado em algum momento nesse local. Então o Olaria ele foi uma junção de todos esses fatores. E eu me lembro que eu, quando era pequeno, ainda tinha as redes do Olaria, ainda tinha resquícios de troféus de torneios que participavam, e a gente sempre, né, ao fazer um gol, a gente dizia, é do Olaria, né, porque era uma memória do meu pai, do Irineu, que ainda a propriedade hoje está no nome do meu pai, hoje a gente mora lá. Então, o futebol é mais do que futebol. Futebol, nesse caso, como eu vou dizer, é uma memória afetiva das pessoas de bem. E Olaria, aqui, eu estudando hoje a história da Olaria, a gente percebe a luta contra o preconceito, a luta como uma forma de se sobressair, uma forma de inclusão. A gente percebe que muitas pessoas, às vezes, que não tinham vaga, inclusive no próprio Dourado, onde hoje eu estou, inclusive em outros lugares, tinham Olaria como sua primeira casa ou sua segunda casa. Então ela é uma história de família, uma história que carrega a sua sede na família do meu pai, na família Kaiser, e também juntamente com outras famílias. Temos aí relatos imensos dos Zait, que eram zagueiros, atacante. Temos aí da família Miller, temos um time completo. Essa foi a história um pouquinho do Olaria Futebol Clube, ou melhor, do Esporte Clube Olaria da Barra do Dourado, dentro do futebol em Porto Novo. Um abraço. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Futebol em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol, e que o clube sorteado poderá ir lá na Tipo Calçados e escolher a bola do seu feitio. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube, para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.